Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse Analisando o Mercado. Aí tem bastante coisa para a gente falar, né? Não só em relação ao dia de hoje, mas também a explicar algumas coisas que têm deixado algumas pessoas intrigadas aí, alguns movimentos, especialmente o dólar, tá? Muitas pessoas entraram em contato comigo pelo Instagram, né, perguntando mas por que com as tarifas do governo Trump, né, que foram anunciadas no dia 2, na quarta-feira, à tarde, já no final do pregão, o dólar caiu tanto, né? Hoje já tem um movimento inverso, mas se esperava que o dólar subisse, porque sempre que falava com taxas lá atrás, o dólar subia, né? Mas aí você pensa o seguinte, né? Quando isso virou para a ponta de implementação propriamente dita, a gente já começa a pensar num país que pode ter, ou deverá ter, um curto prazo mais difícil, né? E a gente está falando, inclusive, aí de uma possível recessão, porque é o que pelo menos os mercados temem, né, quando a gente insere tantas taxas, né, e tantos tributos aí que o Trump se vangloria do ponto de vista de aumentar a arrecadação, visto que o déficit americano, a dívida americana está muito alta. Tá? Jogando o dólar para baixo, ele também ajuda a diminuir essa dívida. Então, do certo ponto de vista, tem ali um certo benefício com relação à perspectiva de dívida nos Estados Unidos. Tá? Mas no curto prazo, a economia pode ter problemas, tá? Pode ter aí retrocessos importantes e a longo prazo há discussões, porque isso já deu certo no passado, né? Políticas protecionistas como essa já deu certo no passado, Reino Unido, lá na época da Revolução Industrial, etc. e tal, mas hoje ela já tem ali alguns riscos maiores, porque o mundo é mais globalizado. Tá? De uma forma ou de outra, por que o dólar caiu, então, com relação a isso? O receio de uma economia que não performe. Mas, além disso, você vai fazer o quê? Vai tirar seu dinheiro e vai colocar ele num lugar onde você tenha mais segurança de que você vai ter rentabilidades mais atraentes, né? Então, o euro subiu forte e o dólar, o euro e o ien, né? Essas duas moedas, principalmente, em relação ao dólar, elas ganharam muita força. E veio, então, a resposta da China a esse processo, tá? Essa manhã, né? O início da manhã, onde saiu a tarifa básica de 34%. Além disso, uma lista de 11 empresas que não podem mais entrar numa espécie de lista negra ali, chinesa. Essa lista ainda não tive acesso a ela, né, para saber que empresas, mas 11 empresas tiveram ali um bloqueio, tá? E mais ainda, né, a Agência de Vigilância Sanitária da China, ou seja, você vê como ela está cercando também, ela está impondo dificuldades para os Estados Unidos. Tá? A Agência de Vigilância Sanitária da China impediu aí, cortou importações dos produtos agro aí, pecuária, carne e, se não me engano, peixe dos Estados Unidos. Tá? Então, o negócio começou. Imagina se isso vira uma tendência e a Europa faz algo parecido. Aí o mundo entra numa guerra comercial de fato bem desafiadora, né, para o crescimento global como um todo. Lembrando que o Trump já tweetou ali que a China fez a única coisa que não deveria ter feito, a única coisa que não deveria ter feito, que foi retaliar. Tá? Então ele quer impor taxa para o mundo, mas não quer que ninguém revide. Tá? Aí, brincadeiras à parte, ou problemas à parte, a gente teve hoje na agenda o tão esperado payroll, que é o dado mais importante, principalmente quando a gente fala de criação de empregos e renda nos Estados Unidos. Tá? Ele veio um payroll interessante, né, 228 mil, a previsão estava bem abaixo disso, se não me engano, 103, alguma coisa assim, e o anterior foi revisado para baixo, um pouco para baixo, mas não na magnitude do crescimento frente à previsão. Então foi um payroll saudável, lembrando que o Departamento de Eficiência ele cortou alguns empregos lá, o Elon Musk, teve até protesto, lembra, lá atrás, e isso contribuiu ali para o aumento da piscina, né, que a gente chama da labor force de desempregados, e essa taxa de desemprego aumentou de 4,1% para 4,2%. Querendo, a gente viu uma resposta, né, o payroll retomar um caminho de crescimento do emprego nos Estados Unidos, ele que vinha ali na parte dos 100 e poucos mil, né, mas o mercado não olhou, tá? Não olhou no candle ali do payroll ali, ele vinha subindo um pouquinho, subiu mais um pouquinho, depois logo em seguida já devolveu, e o mercado não está tão preocupado com a questão de dados econômicos no momento, né?
o Powell falou, o Michael Barr falou, e olha, não conseguiram trazer de volta uma tônica positiva para o mercado. A gente tem agora, nesse momento, os futuros de S&P caindo 5,4%, e Nasdaq também, Russell caindo 2%, né? O petróleo já virou o fechamento, né? Já iniciou um novo pregão ali, está subindo 0,5 nesse momento, mas ele, no pregão passado, caindo cerca de 8%, commodities sofreram bastante, minério de ferro também, né? E a gente teve também a Europa fechando bastante negativo, a Ásia lá atrás também, no pregão que já estava fechado desde da manhã, quando iniciou o dia aqui no Brasil, também muito negativo, né? Se a gente for olhar aqui, ó, olha lá, basicamente o payroll ele saiu aqui, ó, mas o mercado depois só veio para baixo, a S&P aqui agora até testou aqui bem descendente. O VIX, pessoal, ó, trabalhando aqui na faixa dos 46, chegou até 48%, tá? E os títulos americanos ele até melhoraram mais negativos. Também significa compra, tá? Significa busca por segurança. O ouro devolvendo, né, as máximas históricas aqui, né? Acabou devolvendo um pouquinho, mas a gente tem aqui ainda um sinal de busca por segurança, e o dólar hoje voltou com essa questão da tarifação chinesa, ou seja, movimento inverso, né? Aí a gente tem um movimento de taxas lá fora e acabou fazendo um movimento inverso aí, aumentando o dólar em 1,2%. Você vê que a S&P no à vista fechando também negativo 5,3, quase fechando, né? Nasdaq ali 5,4, 5,22 também. Então, ouro caindo 3%. Ó. Então, ó, as Big Techs, a gente está falando aqui de Nvidia a $94, tá? Ela chegou a 148, Tesla caindo 10%, Apple caindo 7%, né? Ela que já andou mais na casa de $230, está agora a 190. Então, a gente pode chamar isso sim de um sell-off, né? Não chegou a ter circuit break, mas se aproximou disso, né? Então, o mapa, eu diria que olha só aqui, bancos, né? Tudo negativo. A gente tem aqui Ford positiva, né? Uma das poucas empresas que está. A Home Depot também está positiva. E a Games Station, né? Também, ela que andou caindo forte aí recentemente, está subindo 10% aqui, mas deve ser algo relacionado especificamente a essa empresa. Ela que não faz tanto preço pelo tamanho, tá? Então, com relação ao market wrap aí e as novidades de mercado, basicamente a gente tem esse dia fechando essa semana bem complexo, né? Bem complexo, um dia bem negativo para os mercados. E agora, que vai especialmente ser importante durante o final de semana, é a gente ver como que vai ser ventilado aí nas notícias, né? O Trump reagindo ou não a tarifas que possam ainda, inclusive, surgir. A Europa ainda não se pronunciou, né? A China sim. Então, essa tônica ela é mais relevante hoje do que os dados de política monetária. Com relação aos dados de política monetária, a gente vai ter a semana que vem, tem toda a agenda. A ferramenta da CME tem precificado mais corte de juros ao longo do ano aí, porque certamente o Fed vai ter que reagir, e essa é uma tônica importante, inclusive, né? Como que o Fed vai reagir com relação a isso, né? Um baita abacaxi, porque o Trump, desde sempre, ele vem criticando o trabalho de Jerome Powell e pressionando ele para baixar juros. E agora, com essa perspectiva de recessão ali provocada por essas questões que são inflacionárias das taxas, né, aplicadas aos países e tudo mais, com o objetivo muito claro, na minha opinião, do Trump, trazer as empresas para produzir nos Estados Unidos, né? Haja vista que, por exemplo, colocou taxas muito direcionadas para os países onde a mão de obra é barata, né? Ou seja, Vietnã, quem tem fábrica lá, Nike, por exemplo, na quinta-feira, inclusive, derreteu 15%. Tá? Então, o recado é, tipo, Nike, traga a sua produção para cá. Tá? Tira de lá que lá a gente tem uma... Ou haveria aí um contrabalanceio aí dos Estados Unidos mandar produto para o Vietnã mais barato. Que parece que o Vietnã sinalizou, inclusive, algo nesse sentido. Mas o objetivo é trazer as fábricas para os Estados Unidos, né? A gente teria aí taxas importantes para Tailândia, Taiwan, esses países onde a mão de obra é barata, China, obviamente, é justamente com o objetivo de equilibrar um pouco essa questão do custo da mão de obra,
E essas tarifas, elas, sendo inflacionárias, levam o Fed a ter uma preocupação em reduzir os juros de forma mais rápida e olhando talvez menos para dados, mas mais para projeções, tá? Então, vai ter que meio que acender ali uma bola de cristal e tentar adivinhar o que, que vai ser de impacto para não perder o passo. E isso vai ser muito interessante de acompanhar também. Mas no curto prazo, aí, no final de semana, no início da semana que vem, a gente vai ter que tentar entender como que vai ser as retaliações dos demais países a esse processo de taxas e para que o mercado responda na semana que vem, de novo, a agenda acaba ficando em plano secundário nesse momento, mas a gente tem que acompanhar de perto como que o Fed vai reagir a isso. Tá legal? Então, basicamente, é isso. Eu queria lembrar vocês de deixar o like aí no nosso vídeo, se inscrever no canal, obviamente, né? E compartilhar também com aquele grupo de traders aí, para que a gente continue produzindo análises como essa e conteúdos que podem ser, inclusive, sugeridos por vocês através das redes sociais. Tá legal? Então, muito bom final de semana e para todos e bom descanso.